Olá, eu sou Luciana Rodrigues e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho sobre autoestima. Você acha que a sua autoestima é boa? Muitas pessoas acreditam que a autoestima esteja ligada à beleza, a sucesso, à popularidade, mas na verdade, autoestima tem a ver com como a gente lida conosco mesmo, como a gente se relaciona com a gente, como a gente se sente e como a gente se percebe, e muito também como a gente se avalia. As pessoas acreditam que exista autoestima baixa e autoestima alta. Na verdade, existem as duas, mas não existem só esses dois tipos de estima. Quando a pessoa está com a autoestima elevada, alta, ela é boa, lógico, é muito boa, mas ao mesmo tempo ela pode ser um pouco perigosa. As pessoas, quando estão com a autoestima muito elevada, elas costumam não é se achar, mas elas costumam não perceber alguns defeitos, alguns erros que elas poderiam estar fazendo de uma maneira diferente. E a autoestima baixa, que é o que a maioria das pessoas sentem, é algo também muito perigoso, porque as pessoas só percebem os seus defeitos e se sentem muito mal com isso. Na verdade, quando a pessoa tem uma autoestima baixa, ela costuma dizer que ela tem uma autoestima baixa, e isso também é um pouco delicado, porque é muito diferente de tu dizer que tu tem autoestima baixa e que tu está com a autoestima frágil. A maioria das pessoas não tem uma autoestima baixa, elas têm uma autoestima frágil, mas elas falam para elas mesmas que elas têm uma autoestima baixa. Resultado, é muito mais difícil de aumentar essa estima, porque ela já informa para o cérebro que ela tem sempre, definitivamente, uma autoestima baixa. Olha a informação de pouca qualidade que a gente dá para o nosso cérebro, né? Sendo que eu posso estar com a autoestima frágil, mas eu estou, não é que eu tenha a autoestima assim. Tem algumas pessoas que têm, mas é totalmente possível de reverter essa situação, de reverter esse quadro. A autoestima frágil, ela tem três características que são muito comuns, mas que pode ser totalmente restabelecida. A pessoa se abala facilmente porque ela é muito sensível, ela está muito sensível, ela se critica demais e ela tem a necessidade de agradar muito os outros. Ela também tem uma característica que ela lida mal com as suas situações, as situações que o mundo, que os outros oferecem, e ela tende a se sentir rejeitada. Automaticamente a carência é algo enorme para uma pessoa que tem uma autoestima frágil. A consequência disso é o quê? Que ela tem uma vida pesada, uma vida difícil e uma instabilidade emocional muito grande, porque ela não tem controle sobre os seus próprios sentimentos, porque ela é muito suscetível às situações externas. Uma outra característica também com uma pessoa com uma autoestima frágil é que o eu crítico dela é extremamente severo. Então é muito natural que ela sinta culpa, que ela sinta vergonha, que ela não se sinta boa o bastante em decorrência de como ela se relaciona com ela mesma. Automaticamente é uma pessoa que está normalmente estressada, a tristeza é algo que toma conta e ela não sabe como lidar com essas situações. Algumas coisas que também fazem com que a autoestima fique frágil e demore para subir é porque ela tem uma necessidade muito grande de agradar os outros, de ser aceita, de ser querida pelas pessoas, e ela também tem uma dificuldade de dizer não. Então, uma pessoa com autoestima frágil tem tendência a priorizar os outros ao invés de se priorizar. E muitas vezes acha que se ela está pensando nela mesma, ela até é egoísta. Mas uma coisa é tu estar bem para tu conseguir fazer as coisas para os outros, e outra coisa é tu priorizar os outros e não fazer as coisas para ti. Não é egoísmo nenhum em se priorizar, em ser prioridade na sua vida.
Porque primeiro a gente precisa estar bem para depois poder ajudar os outros. Senão, não adianta eu querer fazer as coisas para os outros se eu não estou me sentindo bem. Mas esse tipo de autoestima pode ser transformado. É só a gente saber lidar melhor com as nossas emoções, nós sabermos ter mais autocontrole, nós percebermos essas emoções e a partir daí querer modificar e se sentir muito melhor. Uma pessoa com autoestima baixa ou frágil, ela sofre demais, porque tudo parece que é meio pessoal e na verdade não é assim. Isso é a maneira que ela está se relacionando com os seus próprios sentimentos. Então, isso pode ser transformado, isso deve ser transformado, e isso é totalmente possível pela maneira que ela começa a se relacionar com ela mesma, com os outros, e a partir daí ela pode começar a se sentir confortável com os seus sentimentos. Ela deve se sentir confortável com os seus sentimentos. Então, melhorar a autoestima não é ir em busca da perfeição, mas é se sentir confortável, se sentir bem, já sendo quem você é. É reconquistar um conflito interno que a gente foi perdendo ao longo da vida. E isto é totalmente possível quando a gente começa a aceitar as nossas imperfeições e nos tornamos, inclusive, mais humanos, mais satisfeitos e mais autênticos. Mas para isso acontecer, é necessário que eu investigue as minhas emoções, que eu perceba o que eu estou sentindo e como eu quero me sentir. Porque senão eu estarei sempre tentando agradar os outros. Quando a gente consegue ser mais inteiros, mais autênticos e mais espontâneos, a gente consegue se reconectar com a nossa essência. E aí, automaticamente, a nossa autoestima vai estar elevada. A nossa autoestima volta a vibrar porque a gente para de querer agradar os outros o tempo todo, a gente começa a olhar para dentro e para de olhar um pouco para fora. A autoestima é totalmente interna, é um comportamento, é um sentimento totalmente interno. Então, não tem outra pessoa que possa elevar a minha autoestima. A única pessoa capaz de elevar a nossa autoestima somos nós mesmos. Então, é muito importante que a gente se autoconheça a ponto de saber como fazer isso. E conseguindo elevar a nossa autoestima, deixando de ser tão fragilizados com a nossa autoestima, a gente consegue ainda ser mais resilientes, eu consigo lidar melhor com as adversidades, eu consigo ser mais feliz e com certeza ter uma vida muito mais leve. Porque eu vou estar levando em consideração primeiro o que eu estou sentindo e depois todas as dificuldades, todos os desafios que a gente precisa passar. O meu convite hoje é esse. Vamos pensar um pouco mais como eu me relaciono comigo mesmo antes de tentar me relacionar com as outras pessoas. Muitas pessoas acham que não conseguem manter um relacionamento saudável por causa da sua autoestima. Mas a autoestima, primeiro, ela é consigo mesma. E depois vai ser acrescentada uma nova pessoa, uma outra história. Mas se a minha autoestima não estiver boa, pode chegar 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, 10 relacionamentos diferentes e vão ser da mesma maneira. Eu estarei me repetindo porque primeiro eu preciso me relacionar bem comigo mesma para que depois eu consiga me relacionar com uma segunda pessoa. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, deixa um comentário aqui e eu vou estar conversando contigo. Também te convido a receber os áudios, fazer parte da minha lista de transmissão, que todos os dias eu disponibilizo um conteúdo sobre como nós pensamos e nós sentimos. É só me dar um oi no celular que está aqui na descrição desse vídeo. Vou adorar te ter na minha lista. Um grande beijo e até a próxima!